da UNITA. O juiz conselheiro do Tribunal Constitucional Carlos Alberto Bravo Buriti da Silva tem estado a destacar-se pela posição segundo a qual os juízes não deveriam perder tempo com as reclamações apresentadas pela UNITA, pelo que propõe o chumbo da providência cautelar do maior partido da oposição contra uma decisão do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Manico. Fonte: clubecapa.net. Laurinda Cardoso tem posição diferente. A posição deste comissário reformado da Polícia Nacional surge dias depois de terem surgido notícias de que o presidente João Manuel Lourenço pediu recentemente às chefias da secreta solução contra os processos movidos pela UNITA junto aos tribunais. Ao total, a UNITA apresentou na semana finda 2 exposições ao Tribunal Constitucional, respeitante a infrações cometidas pela CNE. Avançou com um recurso da decisão do presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva Manico, que no passado dia 29 de agosto, recusou receber reclamações do mandatário da UNITA, que deveriam ser incluídas na ata contendo o apuramento nacional e final dos resultados eleitorais. Apresentou igualmente uma providência cautelar, em função de uma carta-resposta de Manico, enviada ao maior partido da oposição, explicando as motivações que o levou a recusar aceitar a reclamação desta força política, no dia em que os resultados finais foram anunciados pela TPA. O referido tema já está a dividir os 11 juízes, que compõem o Tribunal Constitucional. Diferente a posição de Carlos Buriti da Silva, a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Jacinto Prazeres Cardoso, manifesta atitude contrária ao do seu colega juiz. Laurinda é de opinião que o TC deve considerar as 2 exposições apresentadas pela UNITA, tendo inclusive agendado para a próxima quinta-feira, 8, a realização de uma plenária na qual os juízes irão tomar a decisão sobre o recurso e a providência cautelar contra a conduta do presidente da CNE, Manico da Silva. Por decoro, a juíza Maria de Fátima de Lima de Almeida Batista Pereira da Silva Fatinha é obrigada a declarar-se impedida de participar em eventuais atos de votação, à volta das divergências, que envolvem a CNE, por ser esposa de Manuel Pereira da Silva Manico. Nos 2 documentos que a UNITA apresentou ao TC, aproveitou igualmente para querer outros 6 pontos, nos termos da lei. A saber: 1. Ata de apuramento nacional dos resultados, seja corrigida e conformada à lei. 2. Para que os resultados eleitorais sejam publicados na página da internet da Comissão Nacional Eleitoral por mesa e por assembleia de voto. 3. Para que o regulamento sobre a organização e funcionamento do Centro de Escrutínio Nacional seja corrigido e conformado à lei. 4. Que seja organizada uma auditoria pontual e dirigida aos procedimentos auditáveis relativos ao apuramento dos resultados, para fortalecer a fé pública na legitimidade, legalidade e validade dos atos administrativos da Comissão Nacional Eleitoral, inerentes ao apuramento nacional, da vontade popular manifesta, em cada uma das 26.533 mesas de voto, no país e no estrangeiro. 5. Que sejam empreendidas medidas organizativas para permitir que as comissões provinciais eleitorais possam exercer com propriedade, no futuro, a competência legal de acompanhar e verificar a conformidade dos resultados eleitorais obtidos na totalidade das mesas de voto constituídas, dentro dos limites territoriais sob sua jurisdição. 6. Que sejam criadas as condições objetivas necessárias para a reconciliação de resultados através da comparação das atas inseridas no sistema da CNE com aquelas produzidas pela CNE e cujas cópias estão legitimamente na posse dos concorrentes. 7. Que se proceda à correção dos mandatos distribuídos com base nos votos apurados ou atribuídos nos círculos provinciais do Zaire, Luanda, Quando Cubando e Namibe, ao arrepio dos princípios da transparência, da lisura e da verdade eleitoral, subjacentes no caso ao princípio da legalidade. Vamos às outras novidades. Angolano, espalhem esse áudio. Estimados membros da CNE, estimados juízes do Tribunal Constitucional, venerandos juízes do Tribunal Constitucional, estimados membros do Comitê Central do MPLA, estimados senhores deputados eleitos ou não eleitos, ou pelo menos deputados que estão em funções do MPLA,
Peço-vos que ponham a mão na consciência. Os Estados Unidos já deu alerta que está a observar a votação com atenção. Este assunto já está no mundo todo. As provas de fraude, os indícios de fraude, os vídeos, os áudios, os depoimentos estão a correr o mundo. Já estão na New York Times, já estão no Le Monde, já estão na CNN América, já estão na Casa Branca. Salvem os vossos pescoços. Vocês, pelo menos que já estão até o número 50 da lista dos deputados do MPLA, já estão garantidos como deputados. Porque mesmo que o MPLA tenha 30%, até o número 50 já estão garantidos. Os membros do Comitê Central são e vão continuar a ser membros do Comitê Central. O pior que pode acontecer é que o partido reúna, o Comitê Central reúna, haja um congresso para decidir qual será o papel do senhor João Lourenço. Se vai continuar a ser presidente do MPLA e vai ser o líder da oposição, ou se vai ser afastado como presidente do MPLA e vai ser acomodado num outro cargo. Mas quem é membro do Comitê Central, se fizer o que é certo, vai manter o seu lugar no Comitê Central, vão poder reorganizar o MPLA. Salvem os vossos cargos, pensem em vocês, porque aqueles que forem cúmplices dessa fraude que já está desmascarada, depois de anunciarem os resultados falsos, e Adalberto da Costa Júnior, com o apoio da sociedade civil, de onde se incluem várias pessoas, inclusive eu, que estamos a mandar mensagens para a imprensa do mundo todo, para os nossos contactos internacionais do mundo todo. Não sou só eu, não são só pessoas da UNITA, não são só pessoas do MPLA, são pessoas até estrangeiras que estão solidárias com a causa. E quando isto acontecer, vocês irão para uma lista negra das sanções, de pessoas que não podem entrar em diversos países. Vocês e os vossos filhos estarão impedidos de ter contas bancárias em qualquer parte do mundo, estarão impedidos de conseguir vistos, de viajar, ficarão com os nomes sujos. Vale a pena acobertar uma pessoa que perdeu as eleições? Vale a pena continuarem no caminho do erro? Porque Adalberto da Costa Júnior prometeu que não irá perseguir ninguém, não irá tirar juízes dos cargos se eles estiverem a fazer o seu trabalho, porque um juiz é um juiz de carreira. Os juízes estão ali nos cargos para executar o seu trabalho. O juiz do Tribunal Constitucional, a juíza do Tribunal Constitucional, será quem dará posse ao próximo presidente da República, seja ele o Adalberto da Costa Júnior, seja o João Lourenço. Adalberto é um conciliador, um reconciliador. Ele quer unir os angolanos, ele quer pôr os angolanos a dialogar, não quer perseguir ninguém. Não tenham medo de Adalberto. Vocês têm que ter mais medo de acobertar os crimes que o MPLA eventualmente vos possa estar a pressionar a fazer, e depois acabarem num poço sem fundo, caírem num precipício, juntamente com quem vos está a induzir a isso. Porque perder as eleições não é crime. João Lourenço perder as eleições, sair pelo seu próprio pé, felicitar o Adalberto, sairá como um presidente democrático que não ganha as eleições, e foi a vida dele. Adalberto já prometeu que não irá perseguir nem João Lourenço. Eu própria, como alguém que sei o que é a perseguição, não vou querer para o João Lourenço e a família dele aquilo que ele fez à família dos Santos. Não é por ela, porque eu sou burra. Pelos meus filhos, porque tem que se cortar essa onda, tem que se cortar esse ciclo, para que quando os nossos filhos sejam adultos, isso seja uma memória triste do passado que não se repete. Então eu, como angolana, como patriota, prefiro sacrificar-me que o João Lourenço seja poupado e deixem-lhe ir embora em paz lá para a vida dele, para que nunca mais isso se repita e que fique como um mau exemplo para a história apenas, e não como um ciclo que se repete, cada um que vai para o poder persegue. Adalberto deu garantias a todos e eu vos posso assegurar que ele não irá perseguir. Juízes meritíssimos, façam o vosso trabalho pela pátria. Deixem João Lourenço em paz, deixem-lhe ir a vida dele. Vocês sabem que ele não ganhou as eleições. Façam o que é certo, evitem ir para as listas das sanções internacionais e serem vistos como criminosos se fizerem crimes. Põe a mão na consciência, membros do Comitê Central, o vosso cargo está garantido, vocês foram eleitos no partido, João Lourenço não consegue vos afastar. Se ele perdeu, vocês não lhe derem cobro, ele não poderá fazer nada contra vocês, porque o partido, o Congresso, o Comitê Central é mais forte do que um presidente que é culpado do problema que o MPLA está a viver. Porque o José dos Santos não tinha necessidade de ir apoiar a oposição se não fosse perseguida pior que os judeus foram perseguidos pelo Hitler, pelo um próprio meu colega militante e presidente do meu próprio partido. Pensem no que vocês querem para vocês e para os vossos filhos. Façam certo. Que hoje mesmo o Conselho de Ministros em Portugal acaba de aprovar o diploma que regulamenta definitivamente a aplicação do Acordo de Mobilidade da CPLP, que assinámos há pouco mais de um ano em Luanda.
e que vem promover a circulação e a mobilidade dentro do espaço da CPLP. Com uma regra muito simples, é que todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen. Caso contrário, os serviços consulares portugueses devem imediatamente proceder à emissão e à concessão desse visto. Cidadãos dos Estados-membros da CPLP que solicitem qualquer tipo de visto para Portugal, a eles deve ser imediatamente